Queridos irmãos e irmãs, hoje encerramos o percurso que fizemos nestes 5 domingos pelo capítulo 6 do Evangelho de São João. Na homilia da manhã, eu fiz, como sempre, um sermão mais expositivo sobre os versículos desse capítulo, aqueles que lemos hoje. Mas, em todo caso, vale a pena que nós tenhamos presente o texto por completo. Diz-nos São João que Jesus, depois da multiplicação dos pães, atravessa por outro lado do lago de Genezaré, chega a Cafarnaum. Em Cafarnaum, vai à sinagoga e lá pronuncia esse famoso discurso do pão da vida, dividido em 2 partes. Na primeira, ele apresenta-se a si mesmo como o pão da vida, e na segunda, ele diz: o pão que eu darei é a minha carne, dada para a vida do mundo. E aqui, Jesus, portanto, é como que a reinterpretação alegórica do Pentateuco. Ele é o novo Moisés. É um Moisés que no deserto sustenta o povo, que atravessa o mar. É um Moisés que traz o verdadeiro pão do céu. Traz também a verdadeira carne. Assim como os israelitas foram alimentados com carne no deserto, ele traz a sua carne em alimento. A minha carne é verdadeira comida, meu sangue verdadeira bebida. Mas assim como os israelitas eram duros de coração, queriam voltar para o Egito, não aceitavam os mandamentos de Deus, queriam voltar à idolatria, recaíam no pecado, e Deus os rejeitou. Nós temos que lembrar justamente que na travessia do deserto, isso fica muito claro no livro dos Números, o povo se volta rebeldemente contra Deus. Há, por exemplo, a famosa passagem de Números 21, quando o povo se revolta contra Moisés, então Deus manda serpentes para picarem os israelitas. E então Deus manda que se faça uma serpente de bronze, uma serpente ardente, uma saraf, e se coloque sobre uma haste. Todo aquele que olha para a serpente será salvo. Mas há muitas outras passagens que depois no Salmo 94 são como que retomadas, e o salmista diz: não fecheis os vossos corações, como em Meriba, como em Massa, no deserto, aquele dia em que outrora vossos pais me provocaram, apesar de terem visto as minhas obras. 40 anos desgostou-me aquela raça. E eu disse: eis um povo transviado, seu coração não conheceu os meus caminhos, e por isso lhes jurei na minha ira: não entrarão no meu repouso. E nenhum deles entrou na terra prometida, nem Moisés. Ele morreu, vendo a terra prometida, mas sem entrar nela, porque de alguma maneira ele também desagradou o coração do Senhor. Vejam, queridos irmãos, exatamente com a mesma linguagem, Jesus termina o discurso do pão da vida, fala dessa entrega grandiosa que ele fará de si mesmo, dando a sua carne como alimento.
imediatamente, um grande número de discípulos. O texto diz muitos dos discípulos de Jesus. Não está falando dos outros, está falando dos discípulos. Muitos dos discípulos de Jesus que o escutaram disseram: esta palavra é dura. Quem pode compreendê-la? Sabendo que seus discípulos estavam murmurando por causa disso mesmo, Jesus perguntou: isto vos escandaliza? E quando virdes o Filho do Homem subindo para onde estava antes? Aqui há uma alusão à serpente erguida no deserto, que é uma imagem de Jesus crucificado, mas que no Evangelho de São João é uma espécie de subida em 3 fases. Jesus é elevado na cruz, depois, na sua ressurreição, ele é elevado e sobe ao céu. Como diz a Madalena: não subi ainda para o meu Pai, que é vosso Pai, meu Deus, que é vosso Deus. Portanto, é uma subida só, mas em 3 fases. Quando virdes o Filho do Homem subindo, ou seja, da cruz à glória, para onde estava antes, e aqui ele revela o mistério da sua divindade. O Espírito é que dá a vida, a carne não serve de nada. Ou seja, se vocês não creem, é porque, infelizmente, vocês ainda estão me seguindo apenas na carne. Até agora, talvez vocês vieram atrás de mim porque eu tinha uma palavra atraente, sensata, lúcida. Eu ensino como quem tem autoridade, como dizem os livros sinóticos. Mas é o Espírito que dá vida. As palavras que vos falei são Espírito e vida, mas entre vós há alguns que não creem. Jesus sabia desde o início quem eram os que não tinham fé e quem havia de entregá-lo. Notem que esse comentário do evangelista, Jesus sabia desde o início quem eram os que não tinham fé e quem havia de entregá-lo, coloca a traição de Judas no contexto da incredulidade geral daqueles que não assentiram na mensagem. E acrescentou: é por isso que vos disse, ninguém pode vir a mim, a não ser que lhe seja concedido pelo Pai. Ou seja, vocês, lamentavelmente, não foram trazidos por uma revelação interior. Talvez tenham vindo num espírito corporativo, por amizade, por coleguismo, por algum tipo de interesse humano, mas não houve uma revelação interior que iluminasse o vosso coração. Ninguém pode vir a mim verdadeiramente se o Pai não o atrair. A partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Então Jesus disse aos 12, é a primeira menção aos 12 no Evangelho de São João: vós também vos quereis ir embora? Simão Pedro respondeu: a quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que tu és o Santo de Deus. Aqui nós temos a confissão de São Pedro no contexto do discurso do pão da vida. No Evangelho de São Mateus, nós sabemos que a confissão de Pedro, no capítulo 16, é como que um momento de divisão, que separa os que creem dos que não creem. Pedro é o primeiro que crê, é o primeiro que, por revelação do Pai, enxerga Jesus.
Aqui nós temos uma confissão similar àquela. E do mesmo modo como a confissão de Pedro, no capítulo 16 de São Mateus, comporta uma reação do próprio São Pedro, que Jesus depois repreende dizendo: afasta-te de mim, Satanás, porque não pensas como Deus, sim como os homens. O texto termina dizendo, Jesus acrescentou: não vos escolhi eu todos os 12, contudo, um de vós é um diabo. Ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era quem o havia de entregar, não obstante ser um dos 12. Ou seja, Judas, ao invés de ir embora com os incrédulos, permaneceu no grupo. Ficou entre os 12, ficou entre os discípulos, embora já houvesse aqui apostatado no coração. Isso mostra, do ponto de vista exegético, que assim como Judas traiu Jesus durante a Santa Ceia, o capítulo 6 de São João está falando, sim, sobre a Eucaristia. E o contexto da fé e da incredulidade se dá diante do mistério da sua entrega, deixando-se a nós como alimento. É aqui que se dá a divisão. É aqui que se dá, de fato, a separação entre quem crê e quem não crê. Entre quem recebeu a revelação e quem não recebeu a revelação. Entre quem tem a luz de Deus no seu espírito e quem não a tem. Quem é filho da luz e quem é filho das trevas. Todos esses contrastes no Evangelho de São João são muito importantes. Porém, justamente porque tinha apostatado no seu coração, aqui está a raiz da apostasia de Judas, que depois irá se consumar no capítulo 13. No capítulo 12, ele toma a decisão. No capítulo 13, ele começa a execução. No capítulo 18, ele consuma a sua traição, entregando Jesus no Horto das Oliveiras. Mas é aqui, diante do discurso do pão da vida, que a traição começa. Porque ele cria uma reserva interior. Ele diz: não, isso aqui eu não aceito. Isso aqui, para mim, é demais. Jesus sabia. Jesus sabia quem o havia de entregar. E na Santa Ceia, ele diz: um de vós vai me entregar. Um de vós. Mas por quê? Porque não aceitou a plena revelação de Cristo na Eucaristia. Irmãos, isso para nós é muito fundamental. O Evangelho de hoje, a liturgia toda, é um convite a que nós tomemos posição. Assim como Josué disse na primeira leitura: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa queremos obedecer a Deus. Do mesmo modo, nós estamos sendo increpados pela liturgia de hoje a tomarmos uma posição. Por quê? Muitos não ficam com Cristo, o abandonam. Porém, há alguns que permanecem com o coração fora, mas que não estão em sintonia com a graça de Deus. São esses que querem fazer tudo do seu modo. É aquela pessoa que diz assim: olha, a igreja ensina isso, mas veja, eu penso assim.
Do ponto de vista das ideias, por exemplo. Eu sou católico, mas eu cultivo as minhas superstições, eu sigo uma filosofia que é materialista, eu tenho convicções sociopolíticas que são de uma natureza diferente, igreja é igreja, mas eu tenho a minha cabeça, eu sou uma pessoa, digamos assim, que pensa, entre aspas, livremente. E por que esse, entre aspas? Porque não é livremente, você pertence a um gueto ideológico. E muitas vezes esses guetos ideológicos cegam as pessoas. Quantos, por exemplo, vão para uma universidade, entram num gueto ideológico e ficam trancados lá a vida toda. Não há Cristo que as tire de lá. Por quê? É uma obstinação da mente. Muitos dentro da igreja, por causa da pertença a um tipo de gueto ideológico, se tornam odiosos. Não pensam de acordo com a razão iluminada pela fé. Confessam a Deus com os lábios, mas o seu coração está longe dele. Quantos, por exemplo, são membros da igreja, mas, por exemplo, cultivam uma religiosidade ambígua. Eu sou católico, mas também eu sou chegado numa idolatria, numa feitiçaria, num negocinho diferente. Ainda que não seja compatível com a fé cristã. Não, mas é por motivo cultural. É por razões culturais. Querido, o diabo também tem cultura. Quantos de nós começamos a nos render diante do inferno a partir de apelos culturais? A palavra de Deus diz que tal conduta não é muito correta, porém eu acho que não está certo, eu acho que está ultrapassado, eu acho que eu tenho que seguir um pouco as novas gerações, as novas tendências. Escuta, meu querido, Jesus disse: céus e terra passarão, mas a minha palavra não passará. Não interessa o quanto as pessoas hoje convivam pacificamente com o pecado. Nós temos que chamar o pecado pelo seu nome. E nós temos que ter a clareza de consciência, de saber, caridade, educação é uma coisa. Outra coisa é ser cúmplice do pecado. Isso eu não aceito. Nós temos que ter a sinceridade de dizer, olha, tudo bem, você é meu amigo, te quero bem, porém, isso não. Não conte comigo para isso. O rei Saul recebeu de Deus a ordem de exterminar os amalecitas. Mas ao invés de executar essa ordem, ele poupou o rei, poupou o rebanho. E Deus disse a Samuel: vai procurar Saul, porque eu já o rejeitei. Porque ele não me obedeceu. Queridos irmãos, o homem pensa que está rejeitando Deus. Ele não entende. Ninguém pode vir a mim a não ser que lhe seja concedido pelo Pai.
enche o teu coração de temor, porque talvez você tenha desprezado tanto a graça, que ela passe por você e diga, não quero. Quanta coisa nós precisamos cortar da nossa vida. O que nós fazemos quando nós estamos escondidos, sozinhos, quando ninguém nos vê? Tanto faz, pode ser um pecado carnal, ou pode ser crueldade, maldade, tortura psicológica. Quantos cristãos, por exemplo, são santinhos dentro da igreja, mas depois vivem relacionamentos abusivos, porque desprezam o seu cônjuge? A segunda leitura hoje nos fala sobre casamento. Quantos de nós somos por fora muito santinhos, só que lá dentro há uma natureza que não corresponde à nova natureza do Evangelho? Será que você não é uma cobra que está dentro da igreja, como Judas era uma cobra entre os 12 apóstolos? Os teus sentimentos são os sentimentos de Cristo ou não? Ou são os sentimentos pagãos de revanche, vingança, ódio, desejo mal, iniquidade? Irmãos, nós não podemos ser assim, mas isso não vem de fora para dentro, não é uma imposição moral, é uma nova natureza que se instala em nós, que sim, nós recebemos no batismo, mas pela fé nós a instalamos. É mais ou menos como um programa, uma coisa é baixá-lo, outra é instalá-lo. Há muita gente que é batizada, mas nunca instalou o batismo na sua vida. Foi batizado, mas é uma cobra. Não adianta apacentar bode pensando que ele vai virar ovelha. Não vira. Eu preciso ter uma nova natureza. E essa nova natureza vem quando a fé se acende no meu coração. Por graça sois salvos, isso não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem de vós para que ninguém se glorie, diz São Paulo aos Efésios. Isso precisa se manifestar em nós como um novo modo de proceder no mundo. Não posso viver a minha vida como se eu fosse um pagão. Tenho os sentimentos pagãos, modos de avaliar pagãos, atitudes que são duvidosas, ambíguas. Você tem que sair de cima do muro. É Deus que está ordenando a você hoje. Você tem que sair de cima do muro, porque não dá. Ou você pertence a Cristo ou não pertence a Ele. Chegou a hora de romper. De romper com tudo aquilo que não é de Deus. Sabe aquela pessoa na tua casa que fica te atrasando o passo, te amarrando? Você tem que ter aquela decisão de dizer assim, olha meu querido, você faz o que você quiser da sua vida, eu vou servir a Deus. Não quer me acompanhar? Vá com Deus. Porque eu não abandono. Eu sei para onde eu vou. O meu caminho é firme. Eu preciso ter a decisão de quem realmente rompeu com aquilo que desagrada ao Senhor. Sabe essas amizadezinhas mundanas que a gente tem muitas vezes? Em que está todo mundo ali glorificando o pecado, exaltando o que não presta. Ei! Você é luz ou é trevas? Você tem que se decidir. Todo espaço ambíguo pertence ao diabo.
É uma questão de tempo. Mais dia, menos dia. É cobra. Cobra pica. Não tem jeito, está na natureza dela. Cobra trai. Você vai trair o Evangelho. Você vai abandonar Cristo. Ah, mas padre, olha, eu vejo que eu ainda tenho essa ambiguidade em mim. O que eu faço? Dobra o teu joelho. Curva a tua cabeça. E pede a Deus misericórdia. E diz, Senhor, eu tenho brincado com a minha salvação. Eu tenho colocado obstáculos na minha mente, no meu modo de pensar, no meu modo de proceder. Não estou te levando a sério. Eu sou um jogador. Eu estou aqui como quem está manobrando peças. Deus, eu não preciso cair do cavalo, eu mesmo me derrubo. É hora de me converter. A vida passa, irmãos. A vida passa. Não tem dinheiro que assegure. Enquanto o tempo vai passando, nós vamos cultivando todo tipo de bicho peçonhento no nosso coração. O que é que tem aí dentro? Fé? Ou você é um Judas que ainda não mostrou a cara? O que é que tem? Fé, confiança, aceitação, arrependimento humilde, quebrantamento. O que é que tem aí dentro? Aqui fora não interessa. Eu quero saber aí dentro. É uma pessoa ainda maliciosa, maligna? É uma pessoa que está na vida para competir e não para amar e servir? O que é que está aí dentro? Quem é você? Que o Senhor tenha misericórdia de nós. E que nós tenhamos a transparência de nos abrirmos para a sua graça. Pode ser, querido, que esta seja a última chamada da graça de Deus para você. Veja, a Bíblia diz que Deus mandou Moisés e Arão falarem com o faraó. Primeiro fizeram milagres, ele não se converteu. Vieram as ameaças, não se converteu. Deus começou a mandar praga, não se converteu. Até que chegou um momento em que a Escritura diz, Deus endureceu o coração do faraó. E algumas pessoas ficam escandalizadas com esse texto, porque dizem, como é que é possível que Deus endureça o coração de alguém no pecado? Como assim? Bom, é simples. O mesmo sol que endurece o barro é o sol que derrete o gelo. O mesmo Deus que endurece o coração do homem mau é o Deus que amolece, que torna afável, que acalenta o coração do homem bom, que foi tornado bom pela sua graça. Por enquanto, talvez a palavra de Deus esteja passando para você para te trazer quebrantamento, arrependimento, humildade. Mas pode ser que chegue um determinado momento em que ela vai entrar só para te endurecer, porque o seu coração é mau e perverso diante do Senhor. E ela vai entrar dia após dia, cada vez mais, e vai te tornar pior, até que você vai fazer o que Judas fez, trocar Nosso Senhor por 30 moedas de prata. E depois se enforcar. Porque é isso que ir para o inferno significa. Cada condenado é alguém que se enforcou, ou seja, é alguém que trocou a vida eterna pela condenação. A quem você quer servir? Não cabem hipóteses alternativas.
é preciso tomar uma resolução e cair diante de Deus, rever os próprios pensamentos. É o Espírito Santo que está falando com você. Não endureçais o vosso coração, diz a Escritura. Porque o tempo da graça passa, como passou na vida de Judas. Que o Senhor nos leve por caminhos de conversão e que assim, todos nós, quebrados humildemente aos pés dele, aproveitemos agora a hora da graça, da misericórdia, antes que o seu juízo seja consumado.